Você provavelmente já se deparou com alguma imagem de lugares parecidos com esses alguma vez. Lugares que te dão um sentimento de estranheza, mas também de conforto, e passam a sensação de familiaridade, como se você já tivesse estado ali antes. Se você já sentiu isso alguma vez, significa que você já experienciou o que é chamado de espaços liminares. Imagens de corredores, escadarias e salões vazios são a forma mais comum que esse sentimento pode ser visto. Mas isso não se restringe apenas a lugares reais. Essa sensação também pode ser experienciada de outras formas, como em jogos, por exemplo. Alguns deles conseguem captar esse sentimento. Jogos como Garry's Mod passam essa sensação de estranheza e desconforto, principalmente quando você joga sozinho. Mas eu acho que o melhor exemplo disso é um dos jogos mais famosos de todos os tempos, o Minecraft. Mas afinal, o que são espaços liminares? De uma maneira mais simples, liminal é o intermediário entre duas coisas. É o estado de transição entre o que já foi e o que ainda não é. Pense no momento final das suas festas de aniversário da infância. Aquele momento em que a maioria das pessoas já foram embora, mas a festa ainda não acabou. O momento entre a alegria que se foi e o vazio que se aproxima. Algumas características de espaços liminares são espaços vazios sem pessoas, sensação de estranheza, lugares extremamente familiares e nostálgicos e uma sensação de surrealidade. E é exatamente esse sentimento que o Minecraft consegue capturar. Esse conceito de liminaridade pode ser aplicado no Minecraft, especialmente, se não inteiramente, nas versões antigas do jogo. Quando a gente olha para essas versões hoje, é fácil entender porque tantas pessoas veem o Minecraft como uma experiência liminal. O jogador é colocado no meio do nada, sem nenhum propósito definido, e essa constante sensação de transição, de sempre estar indo a algum lugar, mas nunca realmente chegando a lugar nenhum, é o que torna esse jogo uma experiência única. Você pode argumentar que o jogo tem um começo e um fim, mas o jogo não termina quando você mata o dragão. O mundo não teve um começo, ele sempre esteve ali. Você só entrou no meio disso. Mas acima de tudo, eu acho que alguns fatores contribuem para esse sentimento. Eu vou dividir esse assunto em alguns tópicos, e o último dele é o mais importante para entender o porquê o Minecraft passa esse sentimento. A ambientação tem um papel importante quando se trata de liminaridade, afinal, esse sentimento é construído inteiramente nela. E os mundos das versões antigas do jogo retratam muito bem o que eu quero dizer. Um mundo vasto, porém vazio. A paisagem era simples, colinas, planícies, árvores. Tudo isso coberto por uma neblina que limitava o quanto você podia enxergar. Tudo era tão repetitivo, não importava o quanto você andava, tudo parecia igual. Era só você e a sua base inicial feita numa montanha. Naquela época, o jogo não era tão colorido como é hoje. A maioria dos ambientes eram vazios, não existiam estruturas como vilas, mansões ou templos, e também não tinha nenhum sinal de vida, fora alguns animais que spawnavam aqui e ali e os monstros que apareciam à noite. Mas fora isso, tudo passava uma sensação estranha, era algo quase surreal. E é isso que deixa essa experiência ainda mais marcante. Algumas dessas fotos às vezes provocam um pouco de medo. Quando você olha para essas imagens, você se pergunta o porquê de alguém estar sozinho em um lugar como esse. E isso faz você se colocar dentro daquele ambiente, como se você estivesse dentro da foto. Mas esse medo não é de estar sozinho ali, e sim de não estar sozinho no lugar que você deveria estar. O som era outro elemento importante que contribuía para passar esse sentimento. Durante a maior parte do tempo, o jogo era um silêncio constante, que ocasionalmente é quebrado por um som aleatório. Quantas vezes você não estava minerando e do nada escutando aquele som de caverna? E você para e tenta escutar de onde ele veio. Não me impressiona que lendas como Herobrine surgiram nessa época. A maioria, se não todas elas, foram criadas com o objetivo de tentar dar sentido a esses eventos. Naquela época não se tinha uma maneira de descrever esse sentimento. É fácil entender o motivo de tanta gente sentir algo estranho ao ver essas prints antigas do jogo hoje. Elas despertam uma mistura de familiaridade com estranheza. Você nunca esteve ali, mas esteve em um lugar parecido. A falta de detalhes faz seu cérebro preencher com as coisas que você já viveu. Por isso te dá essa sensação de familiaridade. O que me leva para o tópico mais importante.
O porquê esse sentimento nos acompanha até hoje. A nostalgia impacta diretamente a forma como vemos espaços liminares. Assim como imagens de escolas depois da aula e shoppings vazios nos passam esse sentimento de liminaridade, essas imagens despertam as memórias que você já teve nesses lugares. E a mesma coisa acontece quando olhamos para as prints antigas do jogo. As paisagens planas, as construções simples. A gente vê tudo isso de uma forma familiar. A nostalgia não vem só do mundo gerado, mas também do tempo que passou. Se você já jogou alguma versão antiga do jogo hoje em dia, tenho certeza que você lembrou dos velhos tempos que você jogava, das coisas que construiu, das cavernas que explorou e de como tudo era novo e divertido. O simples ato de revisitar uma versão antiga do jogo já é algo liminal. A liminaridade vem do contraste entre o jogo que era e o jogo que se tornou. Essas lembranças despertam o mesmo sentimento de familiaridade estranha, como se você estivesse visitando aqueles mesmos mundos. Só que não são mais os mesmos. Mas esse sentimento não está presente só no single player. Você já jogou sozinho em servidor depois que todos os amigos saíram? Ou já entrou em um servidor que um dia era cheio de vida, mas agora se encontra completamente vazio? Caminhar por esses lugares causa um tipo diferente de solidão. Não é o mesmo silêncio comum de um mundo no single player. É um silêncio cheio de ecos. Ecos das pessoas que um dia já estiveram ali. Das memórias que você criou, dos momentos de simplicidade. Cada construção carrega uma história. História de um momento que marcou a vida de alguém, mas agora foi abandonado. E antes, um lugar cheio de risos e felicidade, se tornou só mais uma lembrança. Pessoalmente falando, eu gosto muito de ver essas coisas de espaços liminares. O que me deu a ideia de fazer esse vídeo foi ver aqueles vídeos de nostalgia do Minecraft, que são um monte de prints aleatórios de cavernas, de construções, com alguma música do Minecraft de fundo, mais ou menos assim. Bem, é isso. Se você gosta de conteúdos assim, não esquece de deixar o like e se inscrever para me incentivar a trazer mais vídeos como ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!